Boa tarde. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Stella. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Boa conselheiro. tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. São 14 horas, dia 22 de março de 2022. Vamos dar início à sessão ordinária número 11 de 2022, na modalidade online. Eu gostaria de congratular aí a participação dos diversos representantes dos municípios. Nós temos listados representantes de Sertão, Vitor Cruyff, Farroupilha, Mata, Alegrete, vários servidores da Corsã e também os nossos colegas da Agergs e as demais pessoas que estejam participando da reunião de hoje. Então, passamos para o primeiro ponto, que é a apreciação das minutas. Apreciação da ata número 10. Havia me esquecido. Gostaria de comunicar que o conselheiro presidente não está na sessão de hoje, porque ele, neste mesmo horário, ele está coordenando uma reunião na Comissão Técnica de Transporte da ABAR, da Agência Brasileira de Regulação. Então, por este motivo, eu estou presidindo a sessão de hoje. Então, dando continuidade à apreciação da ata número 10 de 2022. Conselheiro Peterson. Aprovado. Conselheiro Porce. Também aprovo. Eu também aprovo, então a ata está aprovada. E tem duas matérias. 2.1.
análise do processo número 346-3900-21-3, que trata da homologação dos valores arrecadados pela Corsã referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. Conselheiro relator, Alexandre Alves Porce. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangion. Com a palavra, o conselheiro relator. Item 1 do relatório. O presente expediente foi aberto em fevereiro de 2021 pela Diretoria-Geral para fins de homologação e fiscalização dos valores utilizados para o custeio pela Corsã, da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social ou em descontos para os usuários conectados, nos termos da Resolução Normativa número 35 de 2016. Originariamente, o tema foi tratado no processo número 000-671-3900/20-1, onde foram emitidas informações da área técnica da AGERGS, informações número 16/2021-DT e informação número 5/2021-DQ, a fim de responder solicitação do Centro de Apoio da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. Mediante o ofício número 32 de 2021, em 3 de fevereiro, a Diretoria-Geral solicita à Corsã documentação que comprove a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pela disponibilidade da rede de esgoto ao usuário, em caso de não conexão nos anos de 2019 e 2020. Em resposta, mediante o ofício número 160/2021-GP, em 2 de março de 2021, a companhia informa que não utilizou os recursos do Fundo da Cobrança pela Disponibilidade para execução de ligações intradomiciliares até o momento. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros manifesta-se sobre a resposta da Corsã, mediante a informação número 15/2021-DT, em 5 de março de 2021, entendendo que, diante da pandemia do coronavírus, dado o conflito entre a necessidade da realização de ligações intradomiciliares na categoria residencial social e a segurança necessária para o momento, como também o princípio da razoabilidade, a agência deve dilatar o prazo para aplicação dos valores até que haja maior segurança para os agentes envolvidos. Refere que, como o levantamento de recursos acumulados na rubrica contábil de 2019 se deu somente para o fechamento do balanço em 2020 e, da mesma forma, em 2020 e 2021, provavelmente não houve tempo hábil para o planejamento e execução das atividades antes de deflagrada a pandemia mundial. Recomenda que seja solicitada à companhia um cronograma de execução das atividades, elencando os municípios a serem abrangidos, bem como uma previsão inicial para o início dos trabalhos. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, no memorando número 20/2021-DQ, registra o descumprimento do artigo 12 da REN número 35/2016, devido à não aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário em instalações prediais de esgoto aos usuários da categoria residencial social. Considerando o contexto atual da pandemia, sugere que o assunto seja objeto de fiscalização técnica e comercial, tão logo o cenário pandêmico esteja minimamente controlado. Ainda sugere que seja... Alguém acho que está com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Ainda sugere ser necessária a remuneração destes valores já arrecadados pela Corsã, quando do devido destino nas instalações de esgoto de usuários sociais. Quanto à correção dos valores arrecadados, a Diretoria de Tarifas manifesta-se em 26 de maio de 2021, mediante a informação número 49/2021-DT, informando em síntese que
A Corsan enviou informações sobre os valores arrecadados com a cobrança pela disponibilidade nos anos de 2019 e 2020. A partir destas informações, procedeu-se o tratamento dos dados com a realização de filtro entre os municípios, sobre os municípios, com o convênio de regulação com a AGERGS. Apresenta quadro resumo dos valores apurados, com os valores a serem destinados à residencial social ou em descontos para os usuários conectados, conforme os artigos 12 e 13 da REN 35 de 2016. Seriam de R$ 1.801.845,45, referente ao ano de 2019, e de R$ 5.761.638,51, referente a 2020. Considerando a sugestão da Diretoria de Qualidade, destaca que, apesar da Resolução Normativa 35 de 2016 ser omissa no sentido de prever a correção de valores não aplicados, a atualização dos valores por índice oficial de inflação parece bastante razoável, no sentido de preservar o poder de compra dos mesmos. Dessa forma, procedeu ao cálculo da atualização utilizando o IPCA acumulado no período. Dado que há um fator complicador, os valores são apurados anualmente, optou-se pela correção dos mesmos através do valor acumulado de junho de 2019 a abril de 2021 e para os valores arrecadados em 19 e entre junho de 2020 a abril de 2021 para os valores de 2020, respectivamente. Tal escolha respalda-se na escolha pelo valor médio do período, de forma a buscar justeza e razoabilidade. Apresenta a tabela com as atualizações dos valores, caso o Conselho Superior entenda que a atualização é devida e que seja razoável e procedente. Feita a atualização, os valores a serem objeto de fiscalização, se aprovados pelo Conselho Superior, passam a ser de R$ 1.967.030,50 para 2019 e R$ 6.158.529,36 para 2020. Diante das informações, posto que a Corsan não utilizou os recursos do Fundo de Cobrança pela disponibilidade para execução de ligações intradomiciliares, a Diretoria-Geral emite o ofício número 119/2021-DG, em 28 de maio de 2021, solicitando à Corsan que seja apresentado o cronograma de execução das atividades, elencando os municípios a serem abrangidos, bem como uma previsão inicial para o início dos trabalhos. 8 de junho de 2021, a Corsan protocola o ofício número 1165/2021-GP, com as seguintes propostas, acompanhadas de cronograma estipulado. 1. Criação de crédito em fatura para o usuário que realizar a conexão. 2. Criação de crédito em cartão de transferência de renda, ou APP, modelo Caixa Tem, via instituição financeira para o usuário que realizar a conexão. 3. Edital de concorrência para execução de ligações intradomiciliares de esgoto em imóveis sociais. 4. Edital de concorrência para execução de sistemas de tratamento simplificado, fossa, filtro, sumidouro, para imóveis sociais potenciais de esgoto atendidos pelo programa Água, Vida e Cidadania, onde não exista rede coletora. Apresenta os valores estimados de investimento e a relação de municípios atendidos com as alternativas elencadas. Por fim, refere que está sendo estudada a possibilidade de atender o programa Água, Vida e Cidadania com ETEA compacta em substituição ao modelo de solução individual a pedido do Ministério Público Estadual. A solicitação foi recebida há 2 dias e necessita mais um mês para análise, pois depende de viabilidade técnica nas localidades beneficiadas pelo programa, tendo previsão de início das ações em 1º de agosto de 2021. Após análise das diretorias de tarifas e qualidade, informação número 81/2021-DT e memorando número 107, 2021-DQ, a Diretoria-Geral oficia a Corsan, ofício número 179/2021-DG,
em 21 de julho de 2021, para que apresente as seguintes informações. Composição dos custos dos valores apresentados para ligações normais e para ligações em soleira negativa. B. Relação de imóveis de categoria residencial social não conectados nos municípios conveniados com a Agergs que possuam rede de esgotamento sanitário. C. Memória de cálculo, os parâmetros utilizados, os itens de custo, os tempos de execução e a fonte dos mesmos. Convém mencionar que a Diretoria de Qualidade, memorando número 107, 2021-DQ, entende que a proposta 4, que consta no ofício número 1165, 2021-GP da Corsan, não se aplica ao caso em questão, visto que a norma trata de soluções individuais, visto que a norma não trata de soluções individuais, fossa, filtro, sumidouro, e sim de imóveis sociais factíveis que possuem rede de esgotamento sanitário coletado ou tratado e que não se conectaram à rede. Em resposta, mediante ofício 1332/2021-GP, em 2 de agosto de 2021, a Corsan informa os dados solicitados e também retifica os valores informados anteriormente, posto que os valores informados se referiam a todos os municípios nos quais a cobrança pela disponibilidade foi implantada, incluindo os não regulados pela Agergs, sendo que também foram considerados os valores faturados e não os valores arrecadados, divergindo do previsto na Resolução 37 de 2016. A Diretoria de Tarifas retoma a análise e emite a informação número 112/2021, apresentando resumidamente os seguintes itens. 1. Da soleira negativa. A Corsan apresentou o valor estimado de R$ 7.366,45, valor estimado para ligação em soleira negativa. Foi realizado o recálculo com cotações obtidas pela Diretoria de Tarifas. Ressalta que o BDI é um componente orçamentário necessário para a precificação de serviços em construção civil, referente a despesas e custeios indiretos. A partir da análise, obteve-se que o preço a ser considerado para ligações intradomiciliares com soleira negativa é de R$ 6.948,88. 2. Do valor ligação intradomiciliar de esgoto. O valor de R$ 1.163,77, valor estimado da ligação normal, está correto de acordo com os parâmetros utilizados no edital 18/2028. 3. Da ligação em solução individual. A comprovação e memória do cálculo do valor estimado para a ligação em solução individual de tratamento não foram apresentadas. No ofício 1165/2021, a Corsan argumenta. A alternativa 4 compreende 1.635 imóveis contemplados pelo Programa Água, Vida e Cidadania, de viés exclusivamente social, destinando valores à solução individual de esgoto destes. Temos R$ 6.225,58, valor estimado para a ligação em solução individual de tratamento, multiplicado por 1.635 ligações, igual a R$ 10.178.823,30. Não foi localizada a memória de cálculo nem parâmetros utilizados. Dessa forma, recomenda a Diretoria Geral: 1. Que o preço a ser considerado para ligações intradomiciliares com soleira negativa seja alterado para R$ 6.948,88. 2. Que seja homologado o valor para ligação intradomiciliar de esgoto no valor de R$ 1.163,77. 3. Não recomendamos a homologação do valor para ligação em solução individual de tratamento por falta de informações. A Diretoria de Qualidade apresenta a informação número 75/2021-DQ, referindo em síntese que
A aplicação destes recursos em imóveis sociais está sendo objeto da fiscalização da AGERGS, sendo que haverá notificação à Corsan quando da conclusão do relatório de fiscalização. As informações solicitadas anteriormente foram adequadamente atendidas. Acompanho as recomendações da informação número 112/2021 DT. Reitero a sugestão de ser necessária a remuneração destes valores, já arrecadados pela Corsan, quando do devido destino nas instalações de esgotos de usuários sociais. Porém, este procedimento deverá ser avaliado pela diretoria de tarifas, visto ser a unidade competente para tal. A diretoria-geral, mediante o encaminhamento número 104/2022 DT, envia o presente expediente para homologação pelo Conselho Superior dos valores arrecadados pela Corsan, referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, nos termos da Resolução Normativa número 35/2016. A diretoria acolhe a recomendação da área técnica e sugere a homologação da utilização dos valores de R$ 1.967.030,50, 2019, e de R$ 6.158.529,36, 2020, destinados ao custeio pela Corsan da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social, conforme artigo 12 da Resolução Normativa número 35/2016. A homologação do preço de R$ 6.948,88 para ligações intradomiciliares com soleira negativa. A homologação do valor de R$ 1.163,77 para ligação intradomiciliar de esgoto. A não homologação do valor para ligação e solução individual de tratamento. É o relatório. Obrigado, conselheiro. Nós havíamos recebido a inscrição de manifestação oral do senhor Rafael Gustavo Coloda, da Prefeitura de Farroupilha. Está presente? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu estou abrindo mão do meu direito de voz. Tá certo, muito obrigado. Um abraço. Eleonora, tem mais alguém que se inscreveu? Não? Então, retornamos a palavra para o conselheiro Alexandre. Ok. Item 2 da fundamentação. A Resolução Normativa número 35/2016 do Conselho Superior da AGERGS disciplina a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário operado pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, estabelecendo incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis à rede. Dispõe a resolução que, nos casos em que não houver a solicitação de ligação após esgotados os prazos previstos, será efetuada a cobrança mensal pela disponibilidade da rede. A destinação destes valores está assim disciplinada. Capítulo 6, artigo 11. Os valores arrecadados pela Corsan referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário serão contabilizados em rubricas contábeis específicas devidamente identificados para fiscalização da AGERGS. Artigo 12. Os valores arrecadados em decorrência da cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, descontadas as contribuições de PIS e COFINS, serão destinados ao custeio pela Corsan da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social. Parágrafo único. A Corsan poderá, para o custeio de que trata o caput deste artigo, utilizar também recursos provenientes de outras fontes. Artigo 13. O saldo da arrecadação decorrente da cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, descontadas as contribuições de PIS e COFINS, será apurado anualmente pela AGERGS,
convertido em desconto nas tarifas de esgoto para os usuários conectados, a partir da database definida para os reajustes às revisões tarifárias. Artigo 14. A destinação dos valores arrecadados decorrentes da disponibilidade será reavaliada pela AGERGS na revisão ordinária a ser realizada em 2019. Importante destacar que a resolução em tela considera que a conexão dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário é medida que transcende a concessão do serviço público, impactando na saúde pública, no meio ambiente, na ordenação urbanística, na gestão dos recursos hídricos, bem como no desenvolvimento econômico e social da população. Assim, a cobrança pela disponibilidade de rede tem o objetivo de incentivar essas conexões, atuando de forma a contribuir com essas questões. Cabe mencionar o disposto no artigo 45 da Lei Federal nº 11.445 de 2007, o qual determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e estão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Ainda, o parágrafo 5º do referido artigo dispõe que pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva nos termos do regulamento. Nesse sentido, reforça-se que o objetivo a ser buscado é a conexão de todos os domicílios à rede de esgoto sanitário disponibilizada. Portanto, espera-se que o montante arrecadado pela prestadora dos serviços com a tarifa de disponibilidade seja cada vez menor, significando um número cada vez maior de usuários efetivamente atendidos pelo sistema. Considerando as informações das áreas técnicas da AGERGS, às quais me reporto e acolho, cabe destacar que entendo ser apropriada a sugestão de atualização dos valores arrecadados, visto que ainda não foram efetivamente utilizados, aplicando-se o índice IPCA acumulado no período. Importante mencionar que a atualização monetária consiste em procedimento necessário para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação com a tarifa de disponibilidade, sendo instrumento também usualmente empregado nos processos de revisão tarifária, tal como referido na informação número 82, 2019 DT, do processo SEI número 000-182-3900/18-3. Quanto à utilização dos valores para ligações em solução individual de tratamento de esgoto, fossa, filtro, sumidouro, acompanhamos o entendimento da Diretoria de Qualidades dos Serviços de que não deve ser aplicado ao caso em questão, visto que a norma em tela trata de imóveis sociais factíveis de ligação à rede de esgotamento sanitário, coletado e ou tratado, conforme suas condições técnicas. Tocante ainda ao cronograma de atividades apresentado pela Corsan, mediante ofício 1165/2021 entende-se necessário definir prazo para o início da vigência das atividades nele previstas, como também estabelecer prazo para o início efetivo das obras de ligação, tão logo seja concluído o processo referente ao edital de concorrência para execução de ligações intradomiciliares de esgoto, com vistas a mitigar eventuais atrasos no atendimento da população. Cumpre-nos reconhecer que a tempestividade da pandemia do coronavírus comprometeu a efetividade da aplicação dos recursos resultantes dos valores arrecadados referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário na realização das ligações intradomiciliares na categoria residencial social,
sendo razoável a dilação do prazo de aplicação desses recursos diante da necessidade de resguardar a segurança sanitária da população no cenário pandêmico, como também apontado pelas manifestações das áreas técnicas desta agência. Por fim, ressaltamos a necessidade de fiscalização da utilização dos recursos arrecadados a título de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário, tanto nas questões físicas de quantidade de ligações realizadas, quanto na correta contabilização dos valores efetivamente utilizados. Diante do exposto, voto por 1. Homologar o valor de R$ 1.967.030,50 e de R$ 6.159.529,36, respectivamente, para os anos de 2019 e 2020, a serem destinados ao custeio pela Corsan da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social. 2. Homologar o valor de R$ 1.163,77 para ligações intradomiciliares de esgoto. 3. Homologar o valor de R$ 6.948,88 para ligações intradomiciliares com soleira negativa. 4. Determinar que o prazo de vigência do cronograma de atividades apresentado pela Corsan tem início a partir da data de publicação desta resolução. 5. Determinar que os serviços de ligações intradomiciliares à rede de esgotamento sanitário sejam iniciados até 30 dias da conclusão do processo licitatório referente ao edital da concorrência para execução de ligações intradomiciliares de esgoto. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, Alexandre. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Então, agora passamos para a etapa de discussão. Conselheiro Petersen. Nenhuma consideração, senhor presidente. Conselheiro Porce, mais algum complemento? Não, já estou aqui concluindo. Então, tá. Então, passamos para a votação. Conselheiro Porce. Mantenho o voto. Eu, como conselheiro revisor, acompanho o voto do relator. Acompanho o relatório. Então, matéria está encerrada por votação por unanimidade. Passamos para o próximo item. Deliberações. 3.1. Deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da Estação Rodoviária de Erechim, primeira categoria, processo 811-3900-19-3. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato firmado entre o DAER e Extremo Sul Terminais Limitado. Relato da diretora-geral, conforme artigo 1º da Resolução 1223 de 2010. Boa tarde, diretora. Boa tarde, presidente, conselheiros. Então, a exemplo de outros processos, esse nós homologamos em 2019, a resolução do Conselho homologou a minuta de edital para essa concessão, né, de estação rodoviária no município de Erechim. E, findo, então, o processo de licitação, o DAER nos encaminha agora, então, o contrato de concessão firmado com a empresa Extremo Sul Terminais Limitada. A nossa diretoria jurídica analisou a matéria por meio da informação 46 de 2022, concluindo, então, que este contrato de concessão está nos moldes do modelo de edital que foi por nós homologado e, dessa forma, opina-se pela homologação do contrato de concessão
deliberação essa que compete, então, ao Conselho. Conselheiros, o conselheiro Alexandre, Eu estou de acordo com a homologação. conselheiro Petersen. De acordo com a homologação. Eu também estou de acordo com a homologação. Então, está homologado contrato de concessão da estação rodoviária de Erechim. 3.2. Deliberar pela aprovação do balanço geral de 2021, processo 232-3900-22-1. Não sei se a senhora diretora quer falar alguma coisa. Na verdade, foi apresentado já em reunião administrativa aos conselheiros, foi encaminhado, né, pela diretora Natália, toda a documentação, né, do balanço, e acho que foram sanadas as dúvidas. Se não tiver mais nenhuma dúvida, precisamos aprová-los. Se tiver mais alguma dúvida, a diretora está presente e poderá esclarecer o que for necessário. Mas precisamos aprovar este documento. Certo. Conselheiro Alexandre. Não tem nenhuma dúvida, a apresentação já foi bastante clara e eu aprovo. Conselheiro Petersen. Da mesma forma, aprovo, senhor. Eu também aprovo. Doutor Estela, o balanço, demonstração do balanço fica disponibilizado no site da Jergs? Posso confirmar com a diretora Natália? Acredito que sim. Então tá. Obrigado. Item 4, comunicações. Foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo 1742-3900-21-2, que trata da alteração do quadro societário e razão social da concessionária na estação rodoviária de Parobé. Conselheiro relator Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor Paulo Roberto Petersen. Processo 941-3900-21-9, que trata de recurso de energética Campos de Cima da Serra Limitada, ao auto de infração 48/2021, a Jergs SFG, relativo a PCH Passo do Meio. Conselheiro relator, Luiz Henrique Manjon. Conselheiro revisor, Paulo Roberto Petersen. Processo 1040-3900-21-0, que trata da reclassificação e alteração societária da concessionária da estação rodoviária de Vacaria. Conselheiro relator, Paulo Roberto Petersen. Conselheiro revisor, Alexandre Alves Porce. 4.2. A Diretoria-Geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação TA número 8/2022-DT, em virtude da empresa Tal Turismo Antonello Limitado ter regularizado a situação constatada no termo de notificação. Processo número 960-3900-21-0. E 4.3, a Diretoria-Geral encaminha o processo 352-3900-22-2 para a ciência ao Conselho Superior sobre as razões e decisão do promotor de justiça no termo de arquivamento do Ministério Público, relativo ao projeto de lei que retiraria recursos oriundos da AGERGS, derivado de taxas de fiscalização de diversos serviços, e colocaria para empresas privadas de ônibus que operam no sistema de transporte metropolitano e de aglomerados urbanos do Estado. Com relação a este último assunto, eu gostaria de ler
2 parágrafos nesse termo de encerramento da notificação do Ministério Público, na qual a AGERGS e a ACGERGS solicitaram providências do Ministério Público em relação ao projeto de lei que estava tramitando na Assembleia. Então, vou ler 2 pedacinhos, né? A notícia indicava que o PL retiraria recursos oriundos da AGERGS, derivado de taxa de fiscalização de serviços diversos, de diversos serviços, e alocaria para empresas privadas de ônibus que operam no sistema de transporte metropolitano e de aglomerados urbanos do Estado, o que seria inconstitucional e ou ilegal. Então, o próprio promotor se manifestou que o projeto de lei seria inconstitucional e ou ilegal. E depois, mais adiante, eu gostaria também de saudar a luminosidade que esse promotor tem, que alguns membros do Estado, do Poder Executivo, não têm, quando ele coloca esse outro parágrafo aqui. É consigno que a situação, acaso fosse aprovado o PL da forma como inicialmente proposto, isto é, retirando verba da AGERGS, estaríamos diante de situação insólita, para dizer o menos. Uma agência nascida para ser independente, criada no bojo de uma reforma do Estado iniciada em meados de 1990, justamente para dar autonomia a entes regulatórios, estaria a sofrer, em tese, retrocesso, pois, além disso, eventual ação judicial em defesa da autonomia da AGERGS haveria de ficar sob a batuta não dos procuradores da AGERGS, mas sim dos procuradores do Estado, PGE, que teriam, em paradoxo, que defender o PL e o ato normativo dele decorrente. Então, essa visão do aspecto regulatório e da inteligência de como deve funcionar uma agência de regulação, para mim foi muito bem expressado nessa manifestação do Ministério Público, né? E a gente percebeu que algumas pessoas do Poder Executivo do Estado não têm essa visão tão clara do que é uma agência de regulação. Não sei se alguém quer fazer mais alguma manifestação. Eu gostaria só de... Eu li também, particularmente, esses 2 parágrafos me chamaram a atenção, né? E este último, né, chancelando o que já tem sido a tônica aí, né, de todas as manifestações que a agência e o Conselho têm feito, de que qualquer, né, ator, né, nesse campo jurídico, né, como o caso da PGE, que teria que se envolver em defesa do Estado, né, caso, né, no caso da AGERGS, acaba gerando uma situação de conflito de interesse que prejudica o próprio princípio da autonomia da agência. Então, esse parágrafo ele é bastante elucidativo, como o conselheiro Mangion comentou sobre esse aspecto, que é um entendimento que deveria ser pacífico em todas as instâncias. Conselheiro Peterson. Nenhuma consideração, senhor presidente. Então, item 4.4. Está pautado para o dia 29 de março, sessão 12 de 2020, a análise do processo 941-3900-21-9, que trata de recurso da Energética Campos de Cima da Serra Limitada ao auto de infração 48/2021, a AGERGS SFG, relativo a PCH Passo do Meio. Conselheiro relator, Luiz Henrique Mangion. Conselheiro revisor,
Paulo Roberto Petersen. E o último item é o item 5, assuntos gerais. Alguém tem alguma coisa a comentar? Conselheiro presidente, só registrar, ficamos sabendo, na verdade, hoje, no final da manhã, a posse do novo conselheiro, Gildo Lorenzon, que está programada para amanhã às 11 horas, no gabinete lá do governador, então será uma posse solene lá. E o senhor Moranial, da Casa Civil, então, está fazendo contato do gabinete do governador para os devidos ajustes. E, então, tudo deve ocorrer amanhã, a princípio, até a última informação que se tem, às 11 horas. E, então, a posse do nosso novo conselheiro. Então, acredito que semana que vem, na sessão do conselho, já tenhamos a presença do conselheiro Gildo Lorenzon junto a nós. Certo, excelente notícia. Mais algum comentário, alguma observação? Não? Então, damos por encerrada a sessão de hoje do Conselho Superior da AGERGS. Muito obrigado, agradecemos a participação de todos os que assistiram a essa sessão online.